Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente tem português e ciências. Para iniciar, a gente vai fazer a correção da atividade complementar de língua portuguesa, tá certo? Então, a complementar, ela inicia com a leitura do texto Onde Começa a Derrota, que eu vou fazer a leitura com vocês aqui. Vamos fazer de conta que você tem um jogo de futebol marcado para domingo de manhã, mas no sábado só consegue tomar café da manhã. Não almoça nem janta. Vai dormir de barriga vazia e também não come nada quando acorda. Como você se sairá no jogo? Não é difícil responder. Você não vai jogar nada bem. Ficará cansado e talvez sinta tonturas. Seu corpo não é diferente de uma máquina. Um carro com pouco combustível não irá longe. Quando o tanque fica vazio, é preciso enchê-lo para que as rodas recebam energia do motor. Quando alguém quando alguém come, está enchendo seu tanque para produzir energia. É por isso que os atletas que fazem muito esforço físico precisam se alimentar bem. Pegue 2 grãos de feijão. Coloque bastante água em um deles e deixe em um lugar com muita luz. Largue o outro feijão num canto escuro e quase seco, ou seja, com pouco alimento. O resultado é previsível. A semente desnutrida não vai se desenvolver. O que acontece com os feijões vale para as pessoas também, que não se alimenta direito, não cresce em um bom ambiente, não consegue aprender o que ensinam na escola. Então, esse texto é de Gilberto Dimenstein. Então, aqui fala da importância da alimentação, né? Para manter o nosso corpo saudável, né? Então, agora a gente vai para a atividade. Na questão 1, vocês iam preencher o quadro com as informações sobre o texto. Então, a primeira informação que vocês iam colocar era o título, né? Que é Onde Começa a Derrota. Depois, nome do livro do qual foi retirado o texto. Aí você ia lá abaixo do texto que ia ter O Cidadão de Papel, a Infância, a Adolescência e os Direitos Humanos no Brasil. Então, essa seria a resposta da questão da segunda alternativa, né, da tabela. Aí, nome do autor, Gilberto Dimenstein. Quem colocou assim está correto. Agora, na questão 2, né, pergunta o seguinte. Responda aos itens quanto aos parágrafos do trecho do texto lido. Letra A. Quantos parágrafos tem no texto? Então, o texto ele tem 5 parágrafos. Então, essa seria a resposta. B. Em que parágrafo aparece a afirmação de que o corpo humano não é diferente de uma máquina? Então, é no segundo parágrafo, né, que aparece a afirmação de que o corpo humano não é diferente de uma máquina. Então, é no segundo parágrafo. Número 3. Explica as afirmações a seguir. Seu corpo não é diferente de uma máquina. Um carro com pouco combustível não irá longe. Então, aqui, né, a gente vê que há uma relação com o corpo humano. Porque o corpo humano também precisa de energia para que ele possa realizar as atividades do dia a dia, né? Até as básicas, as involuntárias, como respirar, né? Dormir, andar, o básico, né? Então, a gente precisa de energia. E o carro, ele tem como alimento o combustível, né? Então, sem combustível, o carro também não vai andar. Então, existe essa relação, né? Do corpo humano que precisa de alimento para obter energia e do carro que precisa do combustível para conseguir se movimentar. 4. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. Aí a gente tem a frase aí, né? O resultado é previsível. A semente desnutrida não vai se desenvolver. Então, a palavra que está em destaque aí é a palavra previsível. Então, o significado, né, seria... Lembrando que cada dicionário, né, tem um significado que pode ser diferente. Eu vou ler o que tem aqui no material. Previsível, que se pode prever, que se pode calcular, que se pode ver antecipadamente. Então, se no seu dicionário você achou
esse mesmo significado, né, mas com outras palavras, está correto. Vamos para a questão 5. Qual foi a comparação que o autor fez entre 2 grãos de feijão para explicar o efeito da desnutrição? Né? Lembrando que desnutrição é você não estar nutrido, não estar bem alimentado, não ter energia. Então, a relação que existe, né, entre os 2 grãos é que um recebe água só para crescer e se desenvolver, e o outro, ele não recebe alimento e não vai poder se desenvolver. Né? Um vai se desenvolver porque recebeu alimento e luz, e o outro não vai se desenvolver porque não está num ambiente adequado e nem recebeu a luz solar. 6. Releia o título do texto, onde começa a derrota. O título de um texto é sempre sugestivo. Segundo o trecho lido, onde começa a derrota? Então, a derrota ela começa, né, na ausência da alimentação saudável, que é nutritiva. Sem esse combustível, é impossível ser bom atleta, bom aluno. Logo, a alimentação inadequada pode ser a causa da derrota. Você pode ser derrotado pela falta de alimento, porque você não vai ter energia, disposição para o dia a dia. Então, aí é onde começa a derrota. É quando você não tem uma alimentação adequada. Vamos para o 7. No 7, destaque as formas verbais das frases e indique em que tempo estão. Aí, letra A, ficará cansado. Então, o verbo aí é ficará, né? E ficará está no tempo futuro. Então, você colocaria a palavra ficará, 2 pontos, e na frente você bota o tempo, que é futuro. Letra B. Na letra B é por isso que os atletas que fazem muito esforço físico precisam se alimentar bem. Então, a palavra aí, né, o verbo é fazem e precisam. Então, tanto fazem como precisam está no tempo presente. Então, você ia colocar fazem, precisam, 2 pontos, na frente colocar o tempo presente. 8. Reescreva esta frase no tempo passado. Um carro com pouco combustível não irá longe. Então, você ia reescrever essa frase, só que passando ela para o tempo futuro. Ou para o tempo passado. Um carro com pouco combustível não foi longe. Então, não foi. Então, o verbo foi aí está indicando uma coisa que já aconteceu. Então, essa frase a gente passou ela para o tempo passado. Vamos ver a 9. Na 9, ele pede que a gente faça a mesma frase, né, da questão 8, só que colocando agora no tempo presente. Então, a frase ficará assim. Um carro com pouco combustível não vai longe. Então, o verbo vai está no presente. Agora, vamos para 10. Na frase, como você se sairá no jogo, o verbo indica uma ação que já aconteceu ou que vai acontecer, né? Então, que vai acontecer. Então, aí, essa expressão está no tempo futuro. Então, aí seria uma ação que ainda vai acontecer. Então, essas são as questões da complementar, né? Que vai do 1 ao 10. Agora, a gente vai corrigir, vamos relembrar. Vamos relembrar, né? Ela começa com o tempo verbal, que a gente já estudou que o tempo verbal é presente, passado, futuro e também tem o infinitivo, né? Então, a primeira frase diz assim: os verbos aparecem no texto e no dicionário de maneira diferente. A gente viu que no dicionário a gente vai encontrar sempre o verbo no infinitivo. Já no texto, ele é flexionado no tempo, ele aparece às vezes no tempo presente, às vezes no tempo futuro, às vezes no tempo passado. Então, é diferente. Então, aí você ia completar com a palavra diferente. Segunda frase. No dicionário, os verbos aparecem no modo, aí você ia completar, infinitivo, que é o que a gente estudou, né? Verbos terminados em ar, e ir. Nos textos orais, que são falados ou escritos, os tempos verbais aparecem no passado, no presente ou no futuro. Tanto na nossa fala, na nossa oralidade, a gente flexiona o verbo nesses 3 tempos, como em textos, a gente vê nessas formas, né? Nesses tempos. Agora, a gente vai ver sobre texto informativo. Os textos informativos têm a função de expor o quê? Informações.
sobre um determinado tema, né? Então, sempre um texto informativo, ele vai trazer informações. Os textos informativos geralmente apresentam exemplos. Exemplos sobre o tema que aborda. Então, ele vai sempre exemplificar aquele tema de que ele está informando. Então, aí seria a palavra exemplo. Então, pronto. Em português, a gente já corrigiu a complementar. Corrigimos a vamos relembrar, sabendo que vamos relembrar vale 2,5 pontos. Então, eu quero ver quem realizou, até para eu marcar aqui na tabelinha que eu estou acompanhando, certo? Então, é bom vocês mandarem aí a foto de quem realizou, para eu marcar aqui os seus pontos. Aí, agora, nós vamos começar, né, o capítulo 4, que diz assim: o que preparamos para este capítulo? A escola é um lugar muito especial e cheio de histórias, algumas até muito divertidas, como a do texto Uma Lembrança de Estimação. Histórias que ficaram para sempre na memória. Propomos a realização de uma entrevista e a leitura de uma crônica que traz as lembranças do tempo de escola do personagem. Crônica é o gênero estudado neste capítulo, além de artigos definidos e indefinidos, que é um conteúdo, inclusive, que a gente já estudou nos outros anos e que a gente vai revisar, né? Que é artigo definido e indefinido. Então, agora nós vamos começar com a leitura do texto, né? Minha Semana, que é logo na abertura do capítulo, né? Aqui, ó. Esse texto. Então, vamos fazer a leitura junto comigo. Quando o sol nasce na beira lá do céu, sinto que a semana vai ser longa para Dedéu. Tomo leite com banana, aveia, açúcar, gelo e mel. Solto o meu destino como um barco de papel e a vida segue na escola. Corro e jogo bola. Brinco, tenho tempo para sonhar. No fim do dia, tô cansado pra caramba. Minhas pernas só desejam relaxar. Então, esse texto, esse poema, né, de Mário Coelho. Aliás, Márcio Coelho. Aí o título, né, desse capítulo é o cotidiano da escola. Então, a gente vai trabalhar, né, o que acontece na escola cotidianamente. Aí aqui a gente tem a imagem, né, de estudantes nas 2 páginas de abertura do capítulo, né, indo para a escola, já com material. Que, se Deus quiser, vai ser uma realidade nossa próxima, né, a gente ir para a escola. Então, aqui tem a atividade para iniciar, que é como é o dia a dia na escola. Aí você vai contar, de acordo com a sua experiência, como é o dia a dia na escola. O que você geralmente faz na escola? E o seu dia também termina como o dia da criança do poema? Então, se você achar necessário reler o poema, né? Você leu agora junto comigo, mas se quiser ler novamente, aí você lê para responder essas questões para iniciar no seu caderno. Coloque, minha gente, o título, né? Para iniciar. Coloque a página, coloque a data. É importante você registrar, porque quando a gente voltar, eu vou ver no caderno de vocês o dia que foi realizado, né? Se você realizou no caderno, que atividade é. Porque se a gente misturar, eu não vou saber que atividade para iniciar é, porque todo capítulo sempre começa com essa sessão. Então, vocês vão responder esses 3 pontinhos no caderno, tá certo? Aí, para hoje, né, a gente vai fazer a hora da leitura. A escola é um espaço para todos, um lugar de lembranças para sempre, para nunca esquecer. Ter uma foto do pessoal da escola é uma boa lembrança para levar para sempre. Isso quando se consegue tirar a foto, algo meio difícil para a turma que vem por aí. Então, vai contar a história de uma turma, tá certo? Que é uma lembrança de estimação, o título desse texto. Então, vocês vão fazer a leitura atenciosa, né? E vão responder aqui o texto, linhas e entrelinhas. Então, essa é a tarefinha hoje. Aí diz assim: escreva o nome de cada personagem de acordo com a respectiva participação na história. Aí aqui tem dizendo, letra A, é o menino que aparece na escola vestido de marciano, disposto a tirar foto com a roupa. Você vai botar o nome da criança. B, lamenta a possibilidade de perder a aula de aritmética, pois tinha feito todos os problemas. Aí você vai ver quem é a criança que é relacionada a esse trecho. C, é um dos meninos que vão até o porão da escola para pegar caixotes, porém, ao colocar um saco na cabeça para brincar de fantasma, não vê a chegada da professora que o surpreende. Aí você vai botar o nome da criança aqui.
2. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. Aí tem a frase. Ela recomendou também que viéssemos bem limpinhos e penteados. Aí você vai procurar a palavra em destaque no dicionário e colocar o significado dela aqui. 3. Por que a professora recomendou aos alunos que viessem limpos e penteados? Aí você vai responder de acordo com o texto. 4. Por que Godofredo foi repreendido pela professora? Por que a professora reclamou com ele? Então, você vai colocar aqui. Então, essa é a tarefinha de português, tá certo? É a leitura, né, do capítulo, do texto, uma lembrança de estimação e responder essas questões de 1 ao 4. Aí, na próxima aula de português, que será amanhã, a gente corrige, tá certo? Deixa eu só esclarecer aqui, porque às vezes alguém pode ficar com dúvida, né? A interpretação desse texto, ela vai até a questão 15. Só que hoje, vocês vão ficar na responsabilidade de fazer só até a questão 4, tá certo? Na próxima aula, aí eu oriento as outras questões, mas por hoje, vocês vão fazer só até a questão 4. Minha gente, olha, eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. Amanhã, no horário, a gente tem português. Porém, eu vou fazer uma troca. Hoje vocês vão ter só português. E amanhã eu vou trocar o horário, porque hoje seria português e ciências. Só que ciências a gente tem muita coisa para ler e tem um exercício e uma atividade que é um trabalho de pesquisa. Então eu quero orientar bem direitinho, explicar bem direitinho. E para esse vídeo não ficar cansativo, muito demorado, então vocês hoje vão ficar só para realizar a atividade de português. Aí amanhã, em vez de ter aula de português, que eram 2 aulas, eu vou dar 2 de ciências. Então amanhã será um vídeo apenas de ciências, tá certo? Hoje vocês vão ficar com a atividade apenas de português. Então um beijo em todos e até amanhã.